Eu estava observando aqui, eu achei muito desequilibrada a lista. São só 4 zagueiros, eu acho que é muito pouco para você ter 26 jogadores convocados, especialmente porque você pode eventualmente precisar de usar um deles na lateral direita, como o Piperno já destacou. Só 6 homens de meio campo e 9 atacantes. Eu achei de um desequilíbrio absurdo, 9 atacantes. Entre o Martinelli e o Firmino. O Firmino é mais um meia do que um atacante. O Martinelli, como ele me falou, ele joga pela ponta esquerda. Ele está jogando ali, aberto pelo flanco esquerdo no Arsenal. Então, para dar um exemplo de um jogador que eu acho que daria mais opção, nada contra o Martinelli, é jovem, promissor, bom jogador, mas tem muita gente para fazer o mesmo papel. Mesmo lugar, né? Mesmo lugar. Você tem 2 pontas direita, tem 2 pontas esquerda. Isso, 3 vagas tem o Richarlison. Exato, o Richarlison joga pelos lados também. Ele pode ter o Pedro, o Richarlison fazer o lado, ele pode ter o Jesus jogando pelo lado direito e o Richarlison ou o Pedro de centroavante. Então ele tem várias opções. Ele convocou muitos jogadores que atuam pelo lado. Tem Rodrigo, tem Antony, tem Rafinha, tem Martinelli, tem Vinícius Júnior, aí tem o Jesus para jogar pelo lado, o Richarlison para jogar pelo lado, o Pedro, que é o único que joga só por dentro ali como centroavante. Então, assim, achei uma quantidade absurda de jogadores para o ataque. Se ele tiver um azar de machucar um zagueiro, tem um zagueiro reserva só. Machucou um zagueiro durante a Copa, tem um zagueiro reserva só. De 26 jogadores, ele teria que ter mais um zagueiro pelo menos. E no meio-campo também, poucos jogadores, são 6 apenas. Que poderia ser até mais útil que o Daniel Alves, né, Mauro? Exato. Não improvisar. Exato. E o Daniel Alves não tem explicação. Acho que ele não vai explicar porque não tem explicação. Estão insistindo no assunto do Daniel Alves. Para chamá-lo mesmo nessa condição, sem partidas, ele está treinando lá no Barcelona. E se Tite, você chama ele para ser o seu capitão na Copa do Mundo? Boa tarde, Igor. Bola contigo, Fábio. Passei. Como você disse mesmo, Igor, o Dani não veio na convocação de setembro devido a problemas físicos diagnosticado pelo Guilherme, que esteve lá, nosso fisiologista, e o César Sampaio, que pelos olhos deles, eles estavam com baixos níveis de potência e força. Foi falado isso a ele, nós falamos isso com ele no dia 8, se eu não me engano, antes da data da convocação para a data FIFA de setembro, no dia 8 de agosto, se eu não me engano, um pouco mais à frente, e disse a ele abertamente: você precisa melhorar os seus níveis de força e potência. E me recordo muito bem que ele me disse: missão dada, missão a ser cumprida e será cumprida. Fomos a Barcelona, o Kleber, eu e o Bruno, observamos 2 dias de treinamento dele lá, e ele mostrou grande evolução nesse quesito de força e potência. Quero agradecer também a comissão técnica do Rafa Marques, da equipe B do Barcelona, que nos enviou dados, métricas dele nos treinamentos, e esses números nos deram mais segurança ainda quanto à convocação nele, nesse aspecto físico, mostrando que o Dani Alves de hoje, que está treinando na equipe B do Barcelona desde o dia 12 de outubro, é o mesmo Dani Alves que veio conosco em todo o ano de 2022 e que é o mesmo Dani Alves que esteve nas Olimpíadas de 2021. Então, no aspecto físico, ele se encontra apto a participar da seleção brasileira. Essa é a nossa conclusão. Vamos fazer um acréscimo, Igor, na parte técnico-tática que ela tem. As pessoas têm que entender e oportuniza essa situação, e talvez os comentaristas possam também falar de uma forma mais objetiva, que os laterais na equipe brasileira, na medida que se tem pontas, tu não tem lateral que vai trabalhar na ponta, tu não vai ter lateral ofensivo, tu vai ter lateral construtor, e a qualidade técnica individual que o Dani Alves empresta nesse quesito é impressionante. A qualidade técnica individual para ele ser um articulador, ser um organizador. E nós não termos ele um jogador professor, não, 60, 70 metros de ida, 60, 70 metros de volta. Não. Ele tem a capacidade de organização. Essa é a função dele, é isso que ele pode nos proporcionar, fora outras virtudes, talvez a liderança, tu possa falar como ex-capitão, César. O Dani é um cara fantástico, sim. Quanto ele é comprometido com o novo, o quanto isso instiga, o quanto ele se mobiliza e mobiliza o entorno. É um cara assim, que eu tenho como referência dentre aqueles que eu convivi como atleta e agora como gestor, né?
técnico e importantíssimo para o momento, cara. Eu também acho que tive a dúvida que a maioria de vocês tiveram, principalmente pelo nível de exigência do campeonato que ele vinha disputando e pelo melhor Dani, o melhor Dani que tivemos conosco, principalmente na sequência de Coreia e Japão. E ele, mais uma vez, me surpreendeu. E eu estou muito confiante daquilo que não só o Dani, né, mas que todos os nomes aqui que nós escolhemos podem nos trazer em termos de entrega, né? Então, com a idade dele, né, assim, 39 anos, um jogador que, mundialmente falando, né, já está pensando em aposentadoria. A grande maioria desses atletas, eu muito menos me aposentei. É um cara ainda totalmente que faz muito bem essa gestão do externo, né, que se não deixa envolver por aquilo que, pelas coisas que possam vir a tirar o foco. E mais uma vez, aquilo que a gente combinou, ele cumpriu. Então, por isso que ele está aqui hoje. Não só ele, a todos, né? Mas especificamente o Dani, porque eu tive nesses 2 momentos lá, né? Eu e o Gui no México e agora o Kleber e o Fábio na Espanha. Bom, é o grande questionamento, né? Pelo menos agora ele falou, Mauro. Ele joga, né? O fisiologista? Não. Ele joga a resposta para o fisiologista. Ele vai distribuindo. Quer dizer, quando ele joga para o fisiologista, ele está tentando dizer o seguinte: tecnicamente, para mim, ele é inquestionável. A única dúvida era a física. Foi aprovado fisicamente, então eu chamo. Aí ele alega que ele precisa de um jogador, um lateral construtor. É o lateral que vem trabalhar mais pela faixa central do campo. É o lateral do Guardiola, né? A questão esse lateral construtor, no momento que o time está se defendendo a bola do adversário, especialmente se o adversário força o jogo para aquele setor, e se eu sou o técnico de qualquer seleção, vou jogar em cima do Daniel Alves se ele for titular, óbvio, é evidente. Ele demonstra já há algum tempo muitas deficiências do chamado momento defensivo, para usar um pouquinho da linguagem do tatiquês, né? Quando a bola do adversário, o jogo em cima dele, ele é vulnerável. Um jogador que não tem mais capacidade até física, atlética. Ele no São Paulo demonstrava fragilidade defensiva. Então é um negócio, na minha opinião, assim, do ponto de vista técnico, não consigo entender. Vai completar 2 meses sem jogar até a Copa do Mundo. Mas enfim, a seleção é dele, o problema é dele, não é meu. Eu estou pouco me preocupando com isso. Estou só tentando analisar aqui, não consigo enxergar o motivo. Ele vai não entendo o motivo. Ele falou qualidade técnica, né? Sim, qualidade técnica. Dá uma explicação. Sim, qualidade técnica. Qualidade técnica. Mas é um jogador de 39 anos, gente. É um jogador que, a qualidade técnica, se você atleticamente não consegue mais executar certas situações, evidentemente não dá mais. Eu acho, assim, para mim é inexplicável. Ele pode falar meia hora ali, é inexplicável. E continuo sem entender essa quantidade de jogadores aqui. Ele fala, não, porque eu vou jogar com ponta, tudo lateral não vai precisar tanto avançar. Ele quer dizer isso, fazer o corredor. Isso eu entendo, óbvio. Até quando falavam do Rodinei, eu dizia isso aqui. O Rodinei, falando sério, ele não combina com o tipo de jogo do Tite, que ele é um lateral que usa o corredor. E o corredor vai estar ocupado pelos jogadores que vão jogar aberto pelos flancos. Ele joga dessa maneira assim. Ok, agora joga assim. Antes não era, mas agora é. Tem ponto, tanto que é uma farra de jogadores aqui para jogar pelos lados, né? Só que existe um momento que a bola é do adversário. Ele vai construir por dentro quando tiver com a bola. E quando a bola for do adversário, o Daniel Alves dá solidez, quem é que vai ajudar? É o Rafinha, o Antony, que vão ter que ser secretário dele? Como é que vai ser? E repito, olhando mais aqui a lista é muito desequilibrada. 4 zagueiros é muito pouco. 6 homens de meio campo eu acho pouco. E 9 atacantes é um exagero. Ele foi abrindo vagas no ataque. Então ele tem um festival de atacantes. Vai ter jogador aqui que vai ser difícil até de entrar, porque uma disputa tremenda aqui por posições. E pode sentir falta de jogadores em outros setores. Agora, essa coletiva com essa galera toda, esse pessoal não tinha que estar aí, gente. Tinha que estar o Tite, só e mais ninguém. Quem está ao fim de ouvir o Kleber Xavier, o César Sampaio, ótima pessoa, ótima figura, mas para falar que o Daniel Alves é legal, tudo bem, é legal, vai tomar café com ele, pô. Estou falando da seleção brasileira, meu irmão. Estou falando de quem é legal, quem não é legal. O fisiologista, não precisa. É o técnico que tem que estar ali para dar... Quando ele coloca todo mundo, é uma estratégia. Você responde menos perguntas, porque você vai distribuindo as respostas para outros personagens que não tem muito a dizer. Eu duvido que alguém... Olha, o Tite não vem. A entrevista hoje tem o Kleber Xavier, o César Sampaio, o Marcelo Jean, e o filho do Tite. Quem que vai ver? Ninguém quer ver. Quer ver o técnico da seleção dando explicação. E duvida que qualquer declaração dele seja manchete também. Não vai ser manchete porque não tem peso. Não é relevante. Você não tem sentido, entendeu? Então ele coloca várias pessoas ali, faz aqueles elogios todos, cita quem não está presente também, cita todo mundo, fica todo mundo feliz ali, todo mundo fica satisfeito, mas o resultado aqui, para o torcedor, quero dizer, o cara que torce para a seleção,
que certamente está se perguntando por que o Daniel Alves, mas não vai ter resposta.